Bom dia, bom dia, com muita paz e alegria, alegria de toda a terra que é o nosso Jesus. Tem gente chegando, passando aqui na live, que passe para ficar e já vai dando seu bom dia. Grande é o nosso Deus. Vibel entrando. Ana Cláudia, querida, quanto tempo? Fica por aqui, meu amor. Essa empreendedora do Senhor. Por isso, diante dele, nós nos prostramos. Ah, que bom dia lindo. Bom dia, Ana, querida, bom dia, Bel. Olha só, chegou agora uma presença internacional, hein? Querida Miriam. Ah, que lindo, Dani, bom dia, pastora com 2 ovelhinhas. Isso quer dizer que é bom dia de Kelly e bom dia de Kel também. Sejam bem-vindos, ovelhas queridas. Miriam também, muito bem-vinda. Fala, Miriam. Olá, maravilhosa, muito bom dia para ti. Bom dia, como estão as coisas aí no Porto? Como estão as coisas em Portugal? Vai chegando, dando seu bom dia, cumprimentando todo mundo. Deus maravilhoso, essa manhã tá chovendo por aí? Quem é de Ribeirão? Pegou chuvinha? Queremos o seu nome. Márcia Helena, amada do Pai, seja bem-vinda. Nosso Deus maravilhoso. Só Ele é nosso Deus eterno. Shirley dando bom dia, é o primeiro bom dia do Face, hein? Bom dia, Shirley. Tem bom dia no Face também da missionária Suelene Ramos. Bom dia, Su. A Mi tá falando que lá em Portugal tá muito calor, nem dá pra andar na rua hoje. Eita! Ana Beatriz, seja bem-vinda. Bom dia. Ai, ganhei um lindona da Shirley. Bom dia, lindona você. E você já compartilhou essa live? Quem sabe tem alguém nesse momento que possa estar em casa precisando. Aliás, quem é que não precisa, né? Todos nós precisamos da palavra de Deus. Mas pode ter alguém agora que Deus tem chamado para compartilhar dessa palavra. Então envia, manda aviãozinho aí. Shirley tá falando que em Caçapava tá tempo de chuva. Refrescar, né? Lindo Deus. Eu vou acenando todo mundo que tá passando aqui pelo Insta. Ah, que maravilhoso. A Miriam passou do Instagram pro Face, sei lá, ó. Faça desse finalzinho a sua oração nessa manhã. Queremos o teu nome, Senhor Deus, agradecer e engrandecer
Agradecer pelo que o Senhor já tem feito e ainda vai fazer nas nossas vidas. Declare sua confiança nesse amor dele que não falha. Nós confiamos nesse amor infinito e declaramos que só o Senhor é Deus eterno sobre toda a terra e sobre todo o céu. Te adoramos nessa manhã, Senhor. Maravilhoso Deus, grande Deus. Bom dia para quem não dei bom dia ainda. Gente, eu fico limpando a lente desse óculos, mas na verdade, sabe? Eu acho que as vistas que não estão muito boas mesmo. Mas hoje eu tô meio embaçada aqui, hein? Deixa eu ver. Bom dia para todo mundo que está entrando aí. Sejam bem-vindos. Bom, você que está aqui pela primeira vez, tá passando, viu ali que estava ao vivo, você está entrando na live Perfeito Amor de Deus, essa live que acontece desde 2020, todos os domingos, às 10 horas, agora recentemente das 10 às 10h30, às vezes a gente vai um pouquinho mais, mas esse é o compromisso que eu tenho com o nosso Deus e Pai, de todos os domingos estar aqui, né? Para compartilhar desse pão, desse alimento que é a palavra de Deus. E eu estou muito feliz que você está aqui para ouvir dessa palavra, para comer do pão. Toda vez que eu estou com alguém falando de Jesus, Dani, minha linda, bom dia. Deus abençoe seu dia, Dani. Então, toda vez que eu estou com alguém falando da palavra de Deus, né? Apesar que todas as minhas conversas acabam sempre convergindo em Jesus. Doutora Fabiana Junqueira também entrando. Seja bem-vinda, Fabi. E todas as minhas conversas acabam convergindo em Jesus. Mas eu tenho uma sensação que se a gente está sempre partilhando e compartilhando. Selma, querida, bom dia. Deus abençoe a todos nós. Ah, Fabiana, vamos, nós moramos em Ribeirão. Você sabe que hoje pela manhã, conversando com uma querida que mora no norte, Roraima, eu acredito que é isso. E ela fala, ai, Rê, quero te conhecer, a gente precisa se conhecer. Essa tá longe, mas você tá aqui pertinho. Preciso te ver. Ah, Gislaine, uma querida. Eu vi a foto de vocês duas juntas, né? As conexões acabam sempre se encontrando. Mas eu tava falando justamente dessas conexões e quando nós estamos juntos, eu tenho essa sensação que a gente está compartilhando, que a gente está dividindo pão. É essa a sensação que eu tenho quando nós estamos falando de Deus. Então, você tá aqui agora para compartilhar, para a gente compartilhar desse pão. Vou tentar entrar aqui no computador para eu poder ver os comentários melhor. Sim, mulheres de Deus, nós precisamos assumir a nossa identidade em Deus. Você tem teu RG lá, né? A gente fala que olha o RG já vem idade, né? A gente tem seu RG, você tem seu RG que é a sua marca, mas nós temos uma identidade, um homem e uma mulher interior que foi transformado pela ação do Espírito Santo. E nós precisamos assumir essa identidade de verdade e fazer com que ela prevaleça a nossa identidade física, digamos assim. Tudo que é seu, tudo que te diz respeito tem que estar de acordo, tem que estar alinhado com a palavra e com a vontade de Deus. Tem que estar alinhado com o Espírito do Senhor através do seu Espírito. Por isso que a gente está aqui. A gente está aqui para fortalecer esse espírito que precisa muitas vezes chegar para a alma e fazer só, peraí, quietinha, calma alma, entra no sossego do Senhor, porque é o espírito que dita para a alma as verdades de Deus, é o espírito, queridos. Ah, tô na live certa aqui. Opa, tem bom dia do meu pai, lindo, maravilhoso, papi, bom dia, meu amor. Deus te abençoe. Meu papi tá aqui dando bom dia no Facebook. Então, fortalecidos pela palavra. Fortalecidos pela palavra. É isso que nós estamos fazendo aqui. Compartilhando pão e sendo fortalecidos pela palavra nesse 20 de agosto. Mais um domingo, já estamos aí caminhando para o final do ano.
literalmente, eu tirei um café e não tomei. Vou tomar água primeiro. E hoje nós vamos ver o título da nossa live: Fé, atitude e compromisso precisam andar juntos. Fale isso aí onde você está, você que está ouvindo agora ou vai ouvir depois. Maribel, bom dia, seja bem-vinda. Maribel no Face, seja bem-vinda à live Perfeito Amor. Fale isso aí onde você está. Declare como uma atitude inclusive de fé. Fé, atitude e compromisso precisam andar juntos. Então, eu preciso passar em revista a minha vida todos os dias, uma vez que eu decidir assumir a minha identidade de mulher e homem de Deus, em Deus. Bom dia, Lilian, mulher de Deus. Falando de mulher de Deus, vai entrando uma aí, tremenda mulher de Deus. Então, uma vez que eu decidi assumir essa minha identidade, tudo que vem no escopo dessa identidade, eu preciso observar e assumir para mim. Então, nós estamos dizendo do tema de hoje, e você diga aí, se quiser digitar para potencializar: fé, atitude e compromisso precisam andar juntos. E nós vamos ver tudo isso numa palavra que a gente vai extrair algo muito inusitado. Porque a palavra que nós vamos ler e aprender com Jesus através do Espírito Santo, essa palavra, ela é mega conhecida. Todo mundo conhece, já ouviu falar, faz historinhas. Dani, fé, atitude e compromisso. Isso mesmo, Dani. É isso que nós... É um tripé. Doutora Fabiana, ali, fé, atitude e compromisso precisam andar juntos. E nós vamos falar de uma palavra que todo mundo conhece. Você já ouviu histórias? Você já ouviu? Cacá, linda, bom dia, seja bem-vinda. Você já ouviu histórias? Você já ouviu meme? Você já viu meme? Você certamente conhece essa história por completo ou um pedacinho dessa história e de alguma forma já foi submetido a ela. Só que nós vamos olhar, porque a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz e Deus se manifesta para nós através de uma multiforme graça. Isso quer dizer que, como a vida com Deus é uma fonte inesgotável, sempre tem aprendizado, sempre tem um olhar diferente, um ângulo diferente para o Senhor atingir o nosso coração e trazer resposta, trazer despertar para as nossas vidas. E aí, eu vou dar dica que quero ver, a Miriam tá ali declarando fé, atitude e compromisso. É isso mesmo. Colocou ali até uns emojis, né? A fé, a mãozinha, atitude, que é o fogo ali, o que eu preciso fazer, e compromisso aqui no coração. Muito bom. Agora, vamos ver. Eu vou dizer o seguinte, essa nossa história envolve os protagonistas. Eu sempre falo que o protagonista é Jesus, né? Mas essa nossa história envolve um homem, outras pessoas também, um homem e um animal grande. Quem sabe do que nós vamos falar? Um homem e um animal grande. Velho Testamento, tá? Vamos ler a palavra no Velho Testamento. Um homem e um animal grande. Alguém aí vai tentar descobrir? Velho Testamento, mais uma dica. Este animal é um animal que está no mar. Está no mar. Que, aliás, as pessoas falam que o nome dele era um nome. Jonas. Aí, Cacá! Ganhou! Ganhou, Lilian também falou. Jonas. Ganhou um afago de Jesus. Shirley, Jonas. Isso mesmo, no Face. A Shirley foi a primeira ali no Face. Então, vamos ler lá. Gente, eu de verdade, Selma também confirmando ali, Jonas. De verdade, eu quero desafiar vocês, né, a depois ler o livro de Jonas, né, ter essa fé, essa atitude, esse compromisso de ler o livro de Jonas. São 4 capítulos, é tremendo. Eu tenho certeza que Deus vai falar muito com vocês. A Miriam tá aqui, é baleia. Você sabe que quando você vai estudar o animal, me parece que era um outro animal grande, né? Enfim. Mas vamos lá. Eu vou extrair, eu vou ler, pega o livro aí de Jonas, se você for de quem gosta de estar com a Bíblia aberta, se não, acompanha comigo. Eu vou pensar alguns versículos. Sil, bom dia, seja bem-vinda. Eu vou pensar alguns versículos e depois a gente vai ali aprendendo algumas coisas. Olha só,
E como eu disse para vocês, o que menos nós vamos falar aqui vai ser de Jonas dentro da barriga desse peixe, porque Deus tem algo novo para ministrar aos nossos corações. Então, o livro de Jonas, eu vou começar ali pelo capítulo 1. Eu quero ler primeiramente do 1 ao 3. Na versão NVT, que vocês sabem que é a minha queridinha, né? Oh, meu Deus. Pera aí, gente, que desconectou aqui voltou. Tinha desconectado no Facebook, mas voltou. Voltou aí, pessoal do Facebook, vou começar a ler agora. Vamos lá? Então, Jonas 1, de 1 a 3, diz assim. O Senhor deu esta mensagem a Jonas, filho de Amitai. Apronte-se e vá à grande cidade de Nínive. Anuncie, preste atenção, anuncie o meu julgamento contra ela, pois vi como seu povo é perverso. Verso 3. Jonas se aprontou, mas foi na direção contrária, a fim de fugir do Senhor. Desceu ao porto de Jope, onde encontrou um navio que estava de partida para Tarsis. Comprou a passagem, embarcou para Tarsis, a fim de fugir do Senhor. Agora nós vamos lá para o verso, ainda no capítulo 1, 16 e 17. Depois eu vou contextualizar para vocês. Verso 16 e 17. Isso já dentro do barco onde ele estava indo para Tarsis. Espantados com o grande poder do Senhor, os marinheiros lhe ofereceram um sacrifício e firmaram o compromisso de servi-lo. Verso 17. O Senhor fez que um grande peixe engolisse Jonas, e Jonas ficou dentro do peixe por 3 dias e 3 noites. Agora nós vamos lá para o capítulo 3. No verso 4 diz assim. No dia, aqui Jonas já tinha saído da barriga do peixe. No dia em que Jonas entrou na cidade, Nínive, proclamou às multidões: daqui a 40 dias Nínive será destruída. Os habitantes de Nínive crerão em Deus e desde o mais importante até o mais humilde declararam um jejum e se vestiram em pano de saco. Vamos continuar. Quando o rei de Nínive ouviu o que Jonas dizia, desceu do trono, tirou as vestes reais, vestiu-se de pano de saco, sentou-se sobre um monte de cinzas. Então o rei e seus nobres enviaram este decreto a toda a cidade: ninguém, nem mesmo os animais, de seu gado e seus rebanhos, poderá comer ou beber coisa alguma. Tanto as pessoas como animais devem se cobrir de pano de saco e todos devem orar fervorosamente ao Senhor. Devem deixar os seus maus caminhos e toda a sua violência. Quem sabe Deus voltará atrás e conterá a sua ira ardente e não nos destruirá. Verso 10. Quando Deus viu o que fizeram e como deixaram os seus maus caminhos, voltou atrás e não os destruiu como havia ameaçado. Por fim, capítulo 4, versos 5 e 6. Então Jonas foi a um lugar a leste de Nínive e construiu um abrigo para sentar-se à sua sombra enquanto esperava ver o que aconteceria com a cidade. O Senhor Deus fez crescer ali uma planta e logo espalhou suas folhas grandes sobre a cabeça de Jonas e o protegeu do sol. Isso aliviou o desconforto de Jonas e ele ficou muito grato pela planta. Amém, queridos? Vamos ler até aí? Então, ali nós pensamos algumas partes que vão ser fundamentais para a nossa ministração. Mas agora, eu quero fazer um breve relato dessa história. O que nós vemos aqui é um profeta chamado Jonas, um profeta chamado pelo Senhor. Jonas era filho de Amitai, e Jonas ele é chamado para levar uma mensagem. O profeta anuncia, e ele foi chamado para levar uma mensagem para um povo específico. E a característica desse povo é que é um povo grande, mas é um povo também segundo a palavra do próprio Deus. Quando diz a mensagem, diz que o povo é perverso. Diz que o povo é perverso. E aí a gente vê que Jonas vai,
a princípio dá sinais de que está ouvindo e vai fazer o que Deus disse, mas depois ele vai para o lugar contrário. E aí ele entra num barco. Neste barco acontece uma grande tempestade. Essa tempestade deixa os outros homens que estavam no barco desesperados. Eles começam, a Bíblia fala que cada um busca o seu Deus para fazer parar a tempestade. A tempestade não para. Eles chegam até Jonas, descobrem que é Jonas que fez algo contra o Deus dele. Ele diz quem é o Deus dele. Esses homens vão, lançam a pedido do próprio Jonas ao mar, mas com relutância, e nós vamos ver sobre isso. A tempestade se acalma e esses homens que adoravam outros deuses passam a reconhecer a grandeza e a soberania de Deus. Aí Jonas vai para o fundo do mar. A Bíblia diz que ele é engolido por um peixe grande, pela baleia, como dizem. E era uma forma dele ficar ali reservado e ter esse tempo, né, com Deus e com ele mesmo. Ele ora a Deus. Nós não lemos essa parte. E Deus o livra. A Bíblia diz que Deus faz com que o peixe vomite Jonas ali desse interior, da barriga da baleia. E aí ele finalmente vai a Nínive. Chegando em Nínive, ele declara as palavras do Senhor. Ali declara o julgamento contra Nínive, mas algo acontece. Aquele povo escuta, se arrepende e Deus não cumpre, né, aquilo que ele estava intencionado a fazer. E isso deixa Jonas chateado, pasme, porque a gente vai ver que ele era um homem que julgava as pessoas. Ele fica chateado, ele senta cabisbaixo, acha que o trabalho dele não chegou a termo, né? Que ele tinha que anunciar. Ele ficou lá, vou ver o que vai acontecer, vamos ver se Deus mesmo vai acabar com a cidade ou não. Depois tudo termina com um grande ensinamento para Jonas, para mim e para você. Amém, queridos? Esse é o contexto dessa palavra que eu desafio a você de verdade a ler. Capítulo 1, 2, 3 e 4, que é curtíssimo. São 2 páginas somente. Eu tenho certeza que Deus vai falar ainda mais com você. A Dani já tá falando, um tapa na minha cara. Esse Deus é maravilhoso, né? E o tapa de Deus nos acorda. Aliás, Dani, é algo que você tem falado muito comigo, que ele tem liberado palavras sobre a sua vida, com o objetivo de te despertar. Então, quem se submete à palavra de Deus pode ser despertado, pode ser levantado para prosseguir o seu chamado, pode ser confrontado, curado e liberto. É um tempo de despertar nas nossas vidas. Mas então eu disse para vocês que nós vamos analisar essa palavra não na ótica da baleia, da barriga e de Jonas ali dentro. Eu quero falar sobre as pessoas desta passagem. E peço a Deus que, assim como ele tem feito comigo, desde quando eu me submeti ontem à noite a essa palavra, até agora, enquanto eu estava redigindo, que o Senhor faça contigo aquilo que ele tem feito comigo. Eu conseguir me ver em todas as pessoas, personagens aqui desta passagem. Porque Deus quer nos ensinar algo muito especial. Bom, nós temos ali um Deus. Um Deus que tem um propósito. Daniel, o Senhor tem a capacidade de extrair o melhor, mesmo na pior situação. Como o erro de Jonas, uma tripulação inteira conheceu o poder dele. Eita, o pai tá on. É isso aí, Dani. Aliás, Dani um dia vai pregar aqui no Perfeito Amor. Deus já tá preparando isso, né, Dani? Uma collab. Então ali a gente tem um Deus que tem objetivos. Um Deus que tem planos. Os planos dele nós sabemos que são sempre planos de paz. Sabe de uma coisa? Enquanto existir fôlego de vida nas suas narinas ou nas narinas de alguém, existe solução, existe redenção. Amém? Sempre tem algo para Deus fazer. Enquanto nós estamos vivos, sempre tem algo para Deus fazer. Miriam, você falou que tá falhando muito, minha linda. E lá no
no Instagram, você não tá conseguindo? Oh, Deus. Clarina tá entrando agora também. Então, sempre há algo para Deus fazer. Saiba disso. Sempre haverá algo para Deus fazer enquanto há espírito de vida, enquanto há fôlego de vida. Amém, queridos? Então, nós temos este Deus que tem objetivos. E agora nós vamos analisar um pouquinho cada pessoa, cada situação nesses últimos minutos. Nós temos aí Jonas. Jonas é um cara que é profeta, que parecia estar disponível. Se você vê aqui nas escrituras, quando ele recebe a palavra de Deus, ele diz o quê? Ele se apronta. Ele se apronta e quer dizer que ele respondeu na hora o que Deus falou. Já se aprontou para ir. Mas ali ele devia meditar, né? Se aprontou para ir. Eu tenho, inclusive, a impressão que Jonas, naquele momento, ele já não tinha decidido a não ir para Nínive. Ele falou, o Senhor me chamou. O Senhor me deu um direcionamento. E isso acontece comigo e contigo. Muitas vezes Deus fala, vai ou não vai. No momento a gente está buscando a palavra, você fica animado. Mas depois você medita, mas não medita da forma correta. Não medita em Deus, no seu espírito, na dependência dele. Medita segundo as suas vontades. E muitas vezes, assim como Jonas, você pode se aprontar para ir, mas não ir ou ir na direção contrária. E Jonas fez isso. Ele se aprontou, mas não fez aquilo que ele devia fazer. Ele se aprontou e não fez o que geraria um romper na vida dele, na vida de muitos. Ele ficou na sua zona de conforto. Ele ficou naquilo que era confortável. Jonas conhecia Deus, tinha acesso à palavra. Era um profeta. Ele anunciava a palavra de Deus, mas não se submetia a ele. De verdade, não se submetia a ele. Quando a palavra vinha de encontro às suas necessidades, quando as dele e ao julgamento dele. Quando a palavra vinha de acordo com as suas necessidades, ele cumpria. Mas quando era algo que confrontava a vontade dele, ou os valores que precisavam ser mudados nele, ele não ia. E assim é conosco. É muito difícil eu perguntar para você se você não ama a Deus. Mas quem verdadeiramente ama, quem ama a Deus, vai ouvir e obedecer. Ainda que isso demore tempo, ainda que isso seja um caminhar. Jonas anunciava a palavra de Deus, mas não se submetia a ele. Estava sempre pronto. Vamos ao culto? Vamos. Vamos fazer isso? Vamos. Vamos orar? Vamos. Mas quando Deus fala, não vá ali, ou vá para este lugar, mas eu não quero ir lá. Aí eu disfarço. Estou pronta, mas vou para outro lugar. Deus sabe aonde Ele vai te levar. Deus sabe aonde não é para você pisar. Jonas, um homem que conhecia a palavra, tinha relacionamento com Deus, Deus falava com ele, Deus enviava ele, mas que não se submetia a Deus. Ele queria compaixão só para ele. Sabe como que eu vejo isso? Porque nós não lemos, mas lá no capítulo 2 inteiro é a oração de Jonas dentro da barriga do peixe. E sabe o que ele ora? Para Deus livrá-lo. Então ele pedia compaixão para ele, mas quando Deus livrou Nínive, ele emburrou. Porque ele achou que Deus tinha que destruir Nínive, porque Nínive era perversa. Ele era incapaz de ver o próximo sob a ótica de Deus. Deus está falando comigo. Deus está falando contigo. Eu preciso que você olhe você mesmo e as pessoas à sua volta segundo a minha ótica. Misericordiosa, compassiva e de graça. Tem espírito de vida. Acordou, respirou, tem solução. Jonas, essa é a primeira pessoa. Um homem que conhecia a Deus, mas não se submetia a ele. Em segundo lugar, nós temos os homens e os marinheiros do barco. Esses homens e esses marinheiros do barco não conheciam o Senhor. Entenda isso que eu vou dizer a vocês. Esses homens não conheciam o Senhor. E por que eu sei disso?
Porque os marinheiros, no verso 10, diz, ficaram apavorados. Não, antes disso, perdão. Aqui, ó, verso 5. Com muito medo, os marinheiros clamavam aos seus deuses para que os socorressem. Estes homens não conheciam o Senhor. Eles clamaram, eles procuraram aonde eles conheciam. Não conheciam ainda o Senhor. Serviam a outros deuses. Mas eram homens bons e justos. E sabe por quê? Porque quando Jonas se declara, eu sei por que essa tempestade está acontecendo. É por minha causa. Essa tempestade está acontecendo porque eu não fiz aquilo que eu deveria fazer. E essa tempestade não é para te derrubar. Essa tempestade não é para te exterminar. Essa tempestade é para te despertar. Assim como foi com Jonas, Deus faz conosco. Você acha que é o fim? A tempestade veio, você é lançado ao mar. Tá tudo acabado. Não. Despertar. Deus tinha propósito na vida de Jonas, na vida do povo de Nínive, desses marinheiros. Esses marinheiros, quando souberam que era Jonas, Jonas falou assim, me lance ao mar. Porque a hora que vocês me lançarem ao mar, vai acabar. E sabe o que esses homens fizeram? Em vez disso, verso 13, os marinheiros remaram ainda com mais força para levar a embarcação à terra. Esses homens queriam o bem de Jonas. Eles não conheciam o Senhor, mas eram homens bons e justos. Jonas servia ao Senhor, mas não tinha compromisso com ele. Estes homens ainda não serviam ao Senhor. Mas assim que eles tiveram uma experiência, firmaram um compromisso. Deus está direcionando esta palavra para o seu coração. Se você teve uma experiência com Deus, você precisa firmar compromisso. Fé, atitude e compromisso andam juntas. Muitas vezes a gente tem experiências com Deus e aproveitamos aquele momento, ficamos naquela euforia, mas o compromisso passa longe. E como é que eu sei que eles tiveram um compromisso? Porque aqui no verso 16 diz, espantados com o grande poder do Senhor. Nós pedimos para tantos deuses e ninguém resolveu. Espantados com o grande poder do Senhor, os marinheiros lhe ofereceram um sacrifício e firmaram compromisso de servi-lo. Os marinheiros que não serviam a Deus, que conheciam outros deuses, quando tiveram uma experiência, firmaram um compromisso com Deus. Por mais marinheiros que buscam ao Senhor e sejam compromissados do que profetas, do que homens e mulheres que uma vez disseram sim e têm sido lentos, têm se furtado do seu compromisso com Deus. Amém, meus amados? Esses homens do barco, tem muitos marinheiros por aí. E talvez você seja um marinheiro, uma marinheira, que está buscando a solução para a sua vida, está buscando a Deus em tantos lugares. E você vai ter uma experiência com Ele, sobrenatural. Faça como esses marinheiros e firme o compromisso. População de Nínive é um outro grupo de pessoas que eu gostaria de destacar aqui. Bom, o que acontece, como eu falei para vocês, se você chegou agora, assiste desde o início depois, o que acontece é que depois dele ser engolido pelo peixe, ele pede compaixão, o Senhor o vomita, né, da barriga, faz a baleia vomitar, e ele vai, a Bíblia diz no verso 3, que o Senhor falou com ele pela segunda vez e falou para ele, e ele foi. E aí eu me espanto, porque a população de Nínive, a palavra de Deus diz ali, que no verso 5 do capítulo 3, os habitantes de Nínive crerão em Deus. E desde o mais importante até o mais humilde, clamaram jejum e se vestiram de pano de saco. Como pode um povo perverso agir assim?
Se existia um decreto, se existia um julgamento sendo direcionado ali para aquelas pessoas, Deus falou, você vai lá porque esse povo é perverso. Como é que um povo perverso ouve a palavra e se arrepende, desde o mais humilde até o mais importante? Porque eles estavam vivos. Existia espírito de vida ali, então tem solução. Deus disse que eles eram perversos. A causa parecia impossível. Um julgamento estava indo sobre eles. Mas o nosso Deus tem objetivos de paz e redenção para todos nós. E aí, ainda que aquele povo estivesse passando por tribulações, depois de terem vivido tanto tempo segundo o seu entendimento, que só os levou à ruína, eles ouviram a voz de Deus. Entenda uma coisa, nunca é tarde. Nunca é tarde para ouvir a voz de Deus. Nós somos Nínive, nós somos como o povo de Nínive muitas vezes. Quando a gente percebe, por conta de tomar as atitudes, não segundo o coração de Deus, mas segundo as nossas intenções, nós vemos nossa vida em ruínas. Mas aí, você pode desistir ou resistir. Você pode desistir ou resistir. Este povo resistiu, ouviu e deu crédito. Amados, não existe pecado, não existe perversidade, não existe frieza que Deus não possa alcançar. Toda essa sorte de maldade, toda essa sorte de dor e sofrimento está cravada na cruz do Calvário. Precisa ter alguém que anuncie, ainda que vá reclamando, mas precisa ter alguém para parar para ouvir. Romanos 10 diz, mas como ouvirão se não tem quem pregue? Povo de Nínive, um povo fadado à ruína, alcançado pelo amor de Deus, do menor ao maior. Se existe alguma causa impossível na tua vida, se você está se vendo hoje como uma causa impossível, saiba que o amor de Deus está direcionado até você para te fazer levantar, para te restaurar e para mudar o curso dessa história, mesmo que você tenha sido o responsável ou que outro tenha sido o responsável. A graça de Deus chega a Nínive, a graça de Deus chega aos confins da terra, porque Jesus é por todos e para todos. Amém? E por último, que nós já passamos aí 9 minutos, ei glória, o rei de Nínive. Ah, meu Deus, que homem maravilhoso. O rei de Nínive, a palavra de Deus diz ali que ele levantou, quando o rei de Nínive ouviu, ali no verso 6, o que Jonas dizia, ele desceu do trono. Eu preciso descer do trono, você precisa descer do trono. Quando você ouvir a voz de Deus, desça do trono, da soberania, das suas atitudes que são feitas pela sua vontade própria. Nós muitas vezes ficamos neste trono. Eu sei da minha vida. A vida é minha. Eu vou tomar conta da minha vida. Este rei, ao ouvir a palavra de um homem falho, como o Daniel disse, esse rei ouviu a palavra de um homem falho, mas ele reconheceu que era a palavra de Deus. E aí ele desceu do trono. Ele desceu do trono. Tirou as vestes reais, o que diz, olha, isso tudo que me garantia poder, isso tudo que me garantia autoridade não vale nada. Eu preciso mudar. Um líder que se humilhou perante a presença de Deus. Ato que lhe rendeu a salvação de 120 mil pessoas. Como a palavra de Deus diz, mais de 120 mil pessoas. Queridos, às vezes é necessário perder para ganhar de verdade. Quando você se vir na tempestade, no fundo do mar, na barriga do peixe, prestes a ver a sua vida em ruínas, saiba que você pode se submeter
se humilhar debaixo da poderosa mão de Deus para que Ele o exalte. Perder para ganhar. Esse homem, aos olhos de alguns, pode ter sido visto como um homem que perdeu a autoridade. Olha só que fraco. Olha só que fraco este rei. Tirou as vestes reais, desceu do trono. Mas na verdade, os outros poderiam até fazer esse juízo dele. Mas aos olhos de Deus, ali estava se levantando um verdadeiro rei. Um rei que se sacrifica. Sacrifica a sua autoridade. Sacrifica aquilo que ele achava que ele tinha conquistado para salvar a sua nação. Perder para ganhar. Nessa manhã, nós pedimos ao Senhor para que Ele não só se apresente para nós como esse Deus e Rei, mas como nosso libertador, que vai mudar o curso da nossa história. Vamos orar? Papai, muito obrigada por essa palavra. Muito obrigada por ampliar o nosso entendimento dentro desta mensagem, ó Deus. E assim conhecer, ó Pai, mais de Ti. Senhor, nós precisamos descer dos tronos que erigimos, ó Pai, e nos submetermos a Ti somente. Muitos dizem que os humilhados serão exaltados, mas isso não existe, ó Deus, na sua palavra. A sua palavra diz que quando nós nos humilhamos debaixo da Tua mão poderosa, aí o Senhor nos exalta. Deus, não queremos, ó Pai, Te ouvir e não nos comprometer contigo. Leva-nos, ó Deus. Se tivermos uma experiência, nos comprometeremos contigo, papai. E se ainda estivermos como esses marinheiros buscando essa experiência, venha até nós, ó Deus, e transforma a nossa vida. Queremos ver a força do Teu poder e assim caminhar contigo, papai. Eu quero declarar nesta manhã toda a causa impossível, todo curso de história, de vida que estiver caminhando para alguma derrocada ou ruína, nessa hora é alcançado pelo amor de Deus, através desta mensagem que o Teu Espírito está fazendo com que seja verdade e vida. A Ti, Senhor, somente a Ti, Senhor, a glória, o louvor, o elogio, Deus. Cumpre em nós, na nossa vida, em quem está ouvindo agora, o Teu querer. Em Teu nome, papai, nós oramos em nome do Filho Jesus e desse Espírito Santo maravilhoso que está aqui presente. Amém. Amém, queridos? Oh, glória a Deus, poderoso Deus, lindo Senhor. Grande, 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 grande Deus. Maravilhoso Deus, Deus de Jonas, Deus dos marinheiros, Deus de Nínive. Ei, Deus dos reis. Tu és realeza do Senhor, amém? Realeza do nosso Deus. Existe um só que fica no trono, que é o nosso Deus. Ele tem vestes novas para a sua vida, vestes de família real. Que Deus te abençoe muito, muito, muito. Salva esta live, ela fica lá no meu Instagram, fica no Face. Envia esta live, propague, vamos encher nosso reino, vamos destruir esses tronos, né, que não servem para nada e vamos nos unir como realeza mesmo, como filhos do rei. Você que teve um compromisso com o Senhor, que teve uma experiência com o Senhor, assuma esse compromisso, viva para Ele. Um beijo, Face, um beijo. Até semana que vem, que vai ser 28 de agosto, hein, Cacá? 28 de agosto, domingo, hein? Vai ser 28 de agosto, vamos estar terminando o mês de agosto. Primeiro Face, depois despeço aqui do Insta. Deus te abençoe, que o Shalom e a paz, essa paz de Deus te envolva. Um beijão, Deus te abençoe, bom domingo, até domingo que vem na live Perfeito Amor. E você, querido e querida do Face, Selma, Deus seja conosco, nos ajuda a compreender sua presença em nós, amém. Albina, minha linda, Deus te abençoe também, que saudades.
Amados, que Deus continue te abençoar, né? Muito, muito e muito. É verdade, Cacá, domingo é 27, eu já tô com o seu aniversário no meu coração. Que Deus te abençoe muito e muito. Que essa palavra, fé, atitude, compromisso venha fazer morada no seu coração. Um beijo. Que Deus abençoe muito você. Tenha uma semana de paz, de vitórias e de conquistas para a glória de Deus. Até domingo que vem, na live Perfeito Amor, se Deus quiser. Beijão, gente. Até mais.